Vamos então, Revista Espírita, mês de novembro de 1861, o Espiritismo ou Espiritualismo em Metz. Nós vamos ler aqui dois artigos, o Fluido Universal e Efeitos da Prece. Na verdade, nós vamos reler esse artigo, já que nós fizemos uma leitura rápida na semana passada, e depois um artigo interessante de Kardec, o Espiritismo na América. Um artigo extenso, inclusive, trazendo para nós aqui um pouco mais de conhecimento sobre a movimentação da doutrina espírita. Bom, vamos lá, nós vamos começar aqui então o Espiritismo ou Espiritualismo em Metz. Kardec faz aqui duas diferenças, duas expressões diferentes, Lembrando que quando nós falamos em Espiritismo, nós tratamos de doutrina espírita. E quando nós falamos em Espiritualismo, pode ser qualquer filosofia que entenda a imortalidade do espírito, que entenda a existência de Deus. Então, em oposição ao espiritualismo, nós temos o materialismo. Então, aqui Kardec traz então os dois temas para nós. E depois, como subtítulo, a primeira série das publicações da Sociedade Espírita de Metz. Então, ali um movimento espírita também naquela região de Metz. Nós já acompanhamos em Lyon, em Bordeaux, Metz, Paris, várias cidades ali que vão se organizando para estudar o Espiritismo. Então, Sociedade Espírita de Metz. E eles, então, organizados, lançaram, então, a partir das mensagens que eles recebiam nos grupos de estudos, nas reuniões mediúnicas, eles então publicaram um livro contendo essas mensagens. E Kardec aqui então faz uma avaliação sobre isso, publicando inclusive duas mensagens dessa coletânea. Bom abraço. Vamos lá. Em nosso último número anunciamos esta publicação apenas de memória, propondo-nos a voltar à matéria. Vocês se lembram? No mês de outubro, Kardec, rapidamente voltando dessa viagem que ele fez a Bordeaux, ele encontrou ali uma carta do presidente da Sociedade Espírita de Metz. E Kardec, então, de passagem, apenas para não perder a oportunidade de valorizar essa comunicação, ele fez uma breve menção que essa correspondência chegou e que ele faria a publicação das mensagens, que é o que a gente lê agora. Lemo-la com atenção e só podemos felicitar a Sociedade dos Espíritas de Metz por seus resultados. Ela conta em seu seio um grande número de homens esclarecidos que, esperamos, saberão mantê-la em guarda contra as ciladas dos espíritos maus, que não deixarão de tentar desviá-la do bom caminho em que se colocou. Então aqui também o cuidado na própria sociedade, lembrando que o ponto principal das reuniões mediúnicas naquela época, como nós chegamos inclusive a acompanhar com Miramês ontem, estudando o Livro dos Espíritos, ele lembrava que o espiritismo primitivo, e quando se fala em primitivo, não é qualitativo, mas pelo fato de ter vindo primeiro, o foco principal desse espiritismo primitivo eram as reuniões mediúnicas. Então eles se reuniam para falar com os espíritos, para receber orientações dos espíritos, diferentemente do que acontece hoje, onde as reuniões espíritas giram em torno de estudos, de palestras, trabalhos de um modo geral, e também de reuniões mediúnicas, embora em menor quantidade. Então, naquela época, era um fluxo muito grande de mensagens. Por isso Kardec aqui, quando ele faz a leitura dessas duas mensagens, ele felicita a sociedade pelos resultados, a Sociedade Espírita de Metz, e fala principalmente aqui com relação à atenção dos participantes dessa sociedade, dos membros dessa sociedade, e do cuidado que eles tinham com relação à seleção das mensagens. Então a gente lembra, quanto mais facilidade de mensagens, de comunicações mediúnicas, maior também a facilidade de trazer ali um material sem grande qualidade. Inclusive, como Kardec chama atenção,
ele conta em seu seio um grande número de homens esclarecidos que, esperamos, saberão mantê-la em guarda contra as ciladas dos espíritos maus, que não deixarão de tentar desviá-la do bom caminho em que se colocou. Então aqui a atenção, né? Então, como as portas do mundo espiritual estavam abertas, ali, por falta de vigilância, a passagem, né, de comunicações acabava sendo em grande volume e de todas as qualidades, né? E ele segue. Esta publicação não é periódica, quer dizer, não é uma revista como a Revista Espírita que mensalmente é publicada. A Sociedade de Metz tem o propósito de fazer outras semelhantes de vez em quando, em datas indeterminadas, e nelas inserir as melhores comunicações que tiver obtido. Esse método tem a vantagem de não obrigar a assunção de nenhum compromisso com assinantes, aos quais se deve servir apesar de tudo, e porque os gastos serão sempre proporcionais, né? Então, de tempos em tempos, eles vão aqui lançar, sem nenhuma obrigação de periodicidade, lançar um pequeno livreto com a coletânea das melhores mensagens recebidas. Então nós temos centros espíritas que fazem isso, né? Inclusive nós lembramos que muitos dos livros publicados, por exemplo, pelo Chico, ou publicados por outras instituições, eles então tendo como foco a comunicação com o plano espiritual, especialmente mensagens, né, de entes desencarnados aos seus entes queridos aqui que ficaram. Então os centros espíritas pedem autorização para as famílias e acabam juntando tudo isso numa coletânea. E vários livros foram publicados assim. E aí então, né, são aquelas comunicações que nós estudamos, né, em que tem ali o relato do espírito, depois ali, quando a mensagem chega, eles entrevistam a família, fazem ali, né, um apanhado de informações sobre datas, locais, circunstâncias, e eles vão colocando no rodapé para orientar os estudos e orientar os leitores, né? Então, naquele estudo que nós fizemos sobre as obras do Chico, nós encontramos ali algumas dessas cartas, né? Então, ali bem interessante a gente ver como as coisas acabam se tornando para a instituição uma forma de difundir a doutrina espírita, e por outro lado, como é colocado para nós, acaba sendo uma fonte de renda também, já que o público interessado ali gosta, né, desse tipo de material, e o resultado, né, financeiro acaba sendo depois revertido para a manutenção dos trabalhos. Mas seguindo, vamos lá. Todas as comunicações contidas nessa primeira brochura trazem um sinete eminentemente sério e uma moralidade irrepreensível. Nada notamos que não fosse o que se poderia chamar de ortodoxo do ponto de vista da ciência e de acordo com o ensino de O Livro dos Espíritos. Se os senhores espíritas de Metz nos permitem um conselho, nós os estimularíamos a que continuem guardando, em suas publicações subsequentes, a prudente reserva que notamos nesta, que se convençam de que as publicações intempestivas podem ser mais prejudiciais que úteis à propagação do Espiritismo. Contamos com a sabedoria e a sagacidade dos que as dirigem para não cederem ao entusiasmo de adeptos mais zelosos e que sensatos, que se lembrem bem dessa máxima: não adianta correr, tudo tem sua hora. As duas comunicações seguintes, extraídas desse primeiro número, podem dar uma ideia do espírito no qual são feitas, né? Então aqui bem interessante como Kardec traz essa orientação sobre a prudência, e aqui então, né, as duas publicações sobre temas dos mais variados, né? Bom dia, Andréia. O Brás colocou, né, creio que Chico foi o principal foco para quebrar essa barreira entre as duas dimensões, né? De fato, né, Brás, naquela época de Kardec tinha ali também, né, vários médiuns que trabalhavam, mas certamente aqui, né, o Espiritismo no Brasil começou exatamente com essas comunicações que vinham de uma forma espontânea, de uma forma simples, saindo um pouco daquelas comunicações muitas vezes sofridas, dolorosas, né, ou então muito técnicas, e trazendo poesias, trazendo ali orientações. Então essa diversidade de publicações do Chico acabou bastante, né, acabou popularizando bastante
a doutrina espírita. Vamos lá então. Então Kardec publica 2 comunicações. O Fluido Universal, aqui dessa coletânea, né, da Sociedade Espírita de Metz. O Fluido Universal, no dia 29 de setembro de 1860. E Efeitos da Prece, 15 de outubro de 1860. 2 comunicações bem breves, né, mas nessa brevidade traz esse conteúdo importante sobre os temas, né, que Kardec, como ele coloca, temas fundamentados na doutrina espírita, ou no Livro dos Espíritos. Então, o Fluido Universal. O fluido universal liga entre si todos os mundos, e conforme os movimentos que lhe são impressos pela vontade do Criador, origina todos os fenômenos da criação. Ele é a própria vida, ligando as diferentes matérias do nosso globo. É ele que, por propriedades subordinadas a leis, regula as diferentes coisas tão misteriosas para nós, as afinidades físicas e morais. E ele que vos faz ver o passado, o presente e o futuro, principalmente quando a matéria que obstrui vossa alma é anulada ou enfraquecida por uma causa qualquer. Aqui ele fala, né, sobre o desdobramento, dupla vista. Então essa dupla vista, embora menos desenvolvida do que após a morte, vê, sente e toca tudo, nesse meio fluídico que é o seu elemento e o reflexo exato do que foi, é e será. Porque somente as partes mais grosseiras desse fluido estão sujeitas a modificações sensíveis de composição. Então, Henri, antigo magnetizador. Então, uma mensagem simples, falando ali sobre a existência do fluido cósmico, né, ou do fluido universal, sem grande profundidade, mas o fato de mencionar e permitir esse estudo, né, já traz ali já abre um caminho interessante, né, de ser investigado. Boni Bachelor. Efeitos da prece. Vamos lá, outro agora. A prece é uma aspiração sublime, a qual Deus concedeu um poder tão mágico que os espíritos a reclamam para si constantemente. Suave orvalho é um refrigério para o pobre exilado na terra e um arranjo frutuoso para a alma em prova. A prece age diretamente sobre o espírito a quem é dirigida. Não transforma espinhos em rosas, mas modifica sua vida de sofrimentos. Não tem o poder sobre a vontade imutável de Deus, mas imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem, a dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Por esse meio é abreviado o caminho que a conduz a Deus, e, como efeito maravilhoso, nada pode ser comparado à prece. Aquele que blasfema contra a prece não passa de espírito inferior, de tal modo terreno e atrasado que nem mesmo compreende que deve se agarrar a essa tábua de salvação para se salvar. Orar, palavra descida do céu, é a gota de orvalho no cálice de uma flor. É o sustentáculo do caniço durante a tormenta, é a tábua do pobre náufrago durante a tempestade. É o abrigo do mendigo e do órfão, é o berço para a criança dormir. Emanação divina, a prece nos liga a Deus pela linguagem, fazendo-o interessar-se por nós. Orar a Ele é amá-lo. Suplicar-lhe por um irmão é um ato de amor dos mais meritórios. Vinda do coração, a prece contém a chave dos tesouros da graça. É o ecônomo que dispensa benefícios em nome da infinita misericórdia. A alma, elevada para Deus por um desses impulsos sublimes da prece, desprendida de seu envoltório grosseiro, apresenta-se cheia de confiança diante dele, segura de obter o que pede com humildade. Orai, ó orai, fazei um reservatório de vossas santas aspirações, que será desejado no dia da justiça. Preparai o celeiro da abundância,
tão precioso durante a escassez. Escondei o tesouro de vossas preces até o dia escolhido por Deus para distribuir o rico depósito. Acumulai para vós e para os vossos irmãos o que diminuirá as vossas angústias e vos fará transpor mais rapidamente o espaço que vos separa de Deus. Refleti em vossa miserável natureza, contai vossas decepções, vossos perigos, sondai o abismo tão profundo aonde vos podem arrastar as paixões. Olhai em torno de vós os que caem e sentireis a impiedosa necessidade de recorrer à prece. A imperiosa necessidade de recorrer à prece. A oração é a âncora de salvação que impedirá a destruição do vosso navio, tão agitado pelas desordens do mundo. Teu espírito familiar. Então aqui para nós, essa orientação tão importante, sobre a prece, nos conectando com o alto, trazendo para nós ali força, coragem, sustentação para as provas aqui da nossa vida. Então esses dois artigos fazem parte daquela coletânea recebida então pelos espíritos, pelos trabalhadores lá da Sociedade de Metz. Bom, muito bem, então Kardec fez aquela menção, fez aqui a divulgação desse material e colocou inclusive aqui no rodapé da revista, para quem quisesse adquirir esse livro, esse brochura, como eles chamam, colocando ali de que forma fazer o pedido. Então interessante também utilizando a Revista Espírita como propagadora de materiais espíritas. Bom, aqui agora o Espiritismo na América. Mais uma vez aqui um artigo que traz para nós um contexto histórico da propagação da doutrina espírita, aqui nesse caso nos Estados Unidos, por isso ele chama o Espiritismo na América, e a gente vai fazendo uma comparação sobre aquilo que era o Espiritismo no século XIX, lembrando que quando nós falamos em Espiritismo, falamos em doutrina espírita fundamentada na sua filosofia, no seu corpo filosófico, e não apenas a prática mediúnica. E aqui então nós vamos encontrar, nos Estados Unidos, então, esse foco que chega ao conhecimento de Kardec lá na França. Fragmentos traduzidos do inglês pela senhorita Clémence Guérin. Aqui ele traz uma notinha de rodapé. Também aqui um livro que ela traduziu lá na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, lá em Paris, Então o preço aqui de £1. Vamos lá. O Espiritismo conta na América homens eminentes, que desde o princípio lhe avaliaram o alcance e nele viram algo mais do que simples manifestações. Nesse número está o juiz Edmond, de Nova York, cujos escritos sobre esse importante assunto são bastante apreciados, mas muito pouco conhecidos na Europa, onde ainda não foram traduzidos. Devemos ser gratos à senhorita Guérin por nos dar uma ideia deles através de alguns fragmentos publicados em sua brochura. Apenas lamentamos não tenha ela acabado sua obra por uma tradução completa. Ela junta alguns extratos não menos notáveis do Dr. Hare, da Filadélfia, que também ele teve a ousadia de ser um dos primeiros a afirmar sua fé nas novas revelações. A senhorita Guérin, que residiu muito tempo na América, onde viu se produzirem e se desenvolverem as primeiras manifestações, é uma dessas espíritas sinceras, conscienciosas, que tudo julgam com calma, sangue frio e sem entusiasmo. Temos a honra de conhecê-la pessoalmente e nos sentimos felizes por lhe dar aqui um testemunho merecido de nossa profunda estima. Pelo seguinte trecho de sua introdução, pode-se ver que a opinião é justamente motivada. Então vamos lá, livro aqui da senhorita Guérin. Como os americanos, temos a fé profunda, a esperança radiosa de que esta doutrina
tão eminentemente baseada na caridade, não esmola, mas amor, seja bem aquela que deve regenerar e pacificar o mundo. Jamais a solidariedade fraternal foi demonstrada de maneira mais clara, nem de modo mais sedutor. Vindo consolar-nos, ajudar-nos, instruir-nos, indicar-nos, enfim, o melhor uso a ser feito de nossas faculdades, tendo em vista o futuro, os espíritos são de tal modo desinteressados que o homem não os pode ouvir muito tempo sem experimentar o desejo de os imitar, sem procurar ao seu redor alguém para participar dos benefícios que lhe dispensaram tão generosamente. Ele o faz com tanto mais boa vontade quanto compreende que seu próprio progresso tem esse preço, e que no grande livro de Deus não são levados a seu favor senão os atos praticados em vista do bem-estar material ou moral de seus irmãos. O que os espíritos fazem com o sucesso nesse exato momento foi tentado muitas vezes na terra por nobres corações, por almas corajosas, que foram e ainda são desconhecidos e ridicularizados. Suspeitam de seu devotamento, e não é senão quando desaparecem que têm chance de ser julgados com imparcialidade. Eis porque Deus lhes permite continuar a obra após aquilo que aqui chamamos morte. Não é o caso de repetir com Davis. Nada temais, irmãos. Sendo mortal, o erro não pode viver. Sendo imortal, a verdade não pode morrer. Então, Clemence Guérin fez a introdução do livro dela com esse texto. Kardec diz assim: a passagem seguinte do juiz Edmonds mostrará com que precisão ele entrevira as consequências do espiritismo. Não se deve esquecer que escrevia em 1854, época em que o espiritismo na América como na Europa ainda era novo. Então lembra que Kardec ele fala de 1854 do espiritismo no sentido de que as comunicações que chegavam já começavam a formar as bases daquilo que foi conhecido depois, a partir do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então, em 54, 3 anos antes, nos Estados Unidos, já então os espíritos já se comunicavam, trazendo ali orientações importantes sobre esse futuro próximo que chegava. Diz assim então para nós: falsas ou verdadeiras, outros julgarão as minhas deduções. Meu objetivo será atingido se, falando do efeito produzido em meu espírito por essas revelações, eu tiver feito brotar em alguns o desejo de também pesquisar, e assim levar novas luzes ao estudo desses fenômenos. Até aqui, os mais impetuosos adversários, os que, na sua indignação, gritam contra a impostura, são também os mais obstinados na sua recusa de nada ver ou ouvir sobre isso, os mais decididos a permanecer na completa ignorância da natureza dos fatos. Homens com reputação de saber, se não de ciência, não temem compreendê-la, dando explicações que não satisfazem a ninguém, baseadas em observações superficiais, feitas com tal leviandade que faria corar um estudante. Entretanto, não é uma coisa indiferente esse novo poder inerente ao homem, connected with man, está aqui em inglês, que ele coloca, e que, sem a menor dúvida, terá sobre o seu destino uma influência considerável para o bem ou para o mal. E já podemos ver que, desde a origem, apenas há 5 anos, a ideia espiritualista se propagou com uma rapidez que a ideia cristã não havia igualado em 100 anos. Ela não procura os lugares isolados, não se envolve em mistérios, mas vem abertamente aos homens, provocando minucioso exame de sua parte,
não exigindo uma fé cega, mas recomendando em todas as circunstâncias o exercício da razão e da livre apreciação. Vimos que as zombarias dos filósofos não conseguiram desviar um só crente, que os sarcasmos da imprensa, os anátemas do púlpito são igualmente impotentes para deter o progresso e, sobretudo, já podemos constatar sua influência moralizadora. Então, aqui, antes da gente continuar, ele fala para nós aqui 5 anos antes. Então, basta lembrar que as comunicações elas se tornaram bastante conhecidas naquele período, né, das Irmãs Fox, ali por volta de 1845. Então, com o passar do tempo, as comunicações começaram a surgir de uma forma mais ampla, médiuns começaram a surgir, e isso nos Estados Unidos sem a comunicação com a Europa. Não havia aquela coordenação de uma instituição que pudesse fazer com que, ao mesmo tempo, em diversos lugares, o trabalho seguisse uma determinada linha de divulgação. Então, essas comunicações começavam a chegar, e começavam a chegar com qualidade a ponto de começar a trazer a sua influência moralizadora, como nós vimos. E quando isso começou a acontecer, e Kardec vai lembrar porque ele também viveu essa mesma experiência, começaram então a surgir a zombaria dos filósofos, como ele coloca aqui, os sarcasmos da imprensa e os anátemas do púlpito, ou seja, entre os grupos filosóficos, na imprensa, na igreja. Nós vamos lembrar também que até mesmo nos centros científicos começavam então a atacar essas comunicações. Isso sem que antes ela tivesse uma estrutura de instituição depois da publicação do Livro dos Espíritos e, naturalmente, com a fundação da Sociedade Parisiense, que acabou depois centralizando a troca de comunicações entre todos os centros, né? Então aqui nesse caso eram comunicações individuais, então era um grupo de uma família, geralmente como a gente lembra lá na Europa, era uma família bem conhecida, uma família influente, que organizava então uma reunião mediúnica e pessoas do mesmo status participavam dessa reunião, e aí então depois era feita uma divulgação para a mídia, ou a mídia ficava sabendo de alguma forma e fazia comentários. E claro, aqui como é colocado, né, sarcasmos da imprensa, atacando muitas vezes o médium, atacando ali o dono da casa, atacando as pessoas que participavam. Então, filosofia, ciência, imprensa, igrejas, todos eles então trabalhando nesse ataque contra a doutrina que se propagava dessa forma tão intensa como é relatado para nós aqui nesse artigo. Episteme, bom dia. E continua. O verdadeiro crente torna-se sempre mais prudente e melhor, porque lhe foi demonstrado que a sobrevivência do homem após a morte do corpo está positivamente provada. Esse positivamente provada, naturalmente, dentro, da metodologia científica da época, porque hoje não se tem como provar cientificamente, mas o que a gente pode fazer é trazer essas deduções a partir das comunicações. Por isso que hoje a ciência como instituição não se envolve nas investigações do mundo espiritual. Nós temos ali alguns cientistas que analisam alguns médiums, analisam algumas comunicações, fazem ali alguns estudos, mas não é um estudo institucional, mas é estudo isolado de alguns cientistas ou pesquisadores, E continua. Todos quantos, seriamente e com sinceridade, conduziram suas investigações sobre o assunto, tiveram suas provas irrefutáveis. Como poderia ser de outro modo? Eis uma inteligência que nos fala todos os dias. É um amigo. Em geral, os americanos começam conversando com parentes ou amigos, Kardec coloca uma observação aqui entre parênteses, que não eram comunicações, por exemplo, como acontecia na sociedade, em que vinham personalidades da história francesa, como foi o caso do rei Luís, por exemplo, que se tornou São Luís depois, no caso de Erasto, eminente do cristianismo, assim como foi também o próprio Lamennais, teólogo importante na história da França, e dentre outros nomes também. Então, nos Estados Unidos, o comentário é que
em geral, os americanos começam conversando com parentes ou amigos. Ele prova a sua identidade por 1000 circunstâncias que não podem deixar a menor dúvida, pelas numerosas recordações que só ele pode conhecer. Então, por causa dessa comunicação entre encarnados e desencarnados que são próximos, a forma de identificar esses espíritos é através daquilo que eles relatam. Então eles trazem ali nomes, datas, circunstâncias, que não deixam qualquer dúvida sobre quem é o espírito. Então um familiar, por exemplo, que traz questões íntimas da família, né? Então todo mundo sabe que é ele de fato. E continua. Fala-nos das consequências da vida terrena e nos pinta a vida futura em cores tão racionais que nós sentimos que diz a verdade. Tanto se conforma com a ideia íntima que fazíamos da divindade e dos deveres que ela nos impõe. E continua aqui o juiz. A morte não nos separa daqueles a quem amamos. Muitas vezes, eles estão junto de nós, ajudam-nos e nos consolam pela esperança de uma reunião certa. Quantas vezes os vi para mim e para os outros? Quantas pessoas desoladas vi acalmadas pela doce certeza de que o ser querido, trazido pelos laços de amor, adeja em torno delas, murmura-lhes ao ouvido, contempla sua alma, conversa com seu espírito. Assim, a morte se acha despojada do cortejo de terrores misteriosos e indefinidos com que foi cercada por aqueles que confiam mais na degradante paixão do medo que no nobre sentimento do amor. Notemos por alto que, sejam quais forem as matizes do ensino da filosofia, todos os seus discípulos se entendem sobre esse ponto. A morte não é um espantalho, mas um fenômeno natural, de passagem a uma existência em que, livre de 1000 males da vida material e dos entraves que o confinam no mesmo planeta, o espírito pode percorrer a imensidade dos mundos, levantar voo para regiões onde a glória de Deus é realmente visível. Então aqui a comunicação dele, o texto dele, né, desse juiz, juiz Edmond, ele lembra que, diferentemente da visão terrena a respeito da morte, representada, né, por aquela imagem, né, encapuzada segurando uma foice, na verdade sai então dessa parte de misticismo, de temor que acaba sendo propagado para a morte como um processo natural, em que o espírito se liberta do corpo físico, segue para o mundo espiritual e, como é dito para nós aqui, o espírito pode percorrer a imensidade dos mundos, levantar voo para regiões onde a glória de Deus é realmente visível. Então é aquela tentativa de combater o medo que se torna cultural e um tabu na sociedade terrena, e por outro lado falando da morte como um processo natural, abrindo esse novo mundo, essa nova dimensão real, concreta, onde a vida segue ali seu curso. E ele continua. Está igualmente demonstrado que os nossos mais secretos pensamentos são conhecidos pelos seres que nos amaram e que continuam a velar por nós. É em vão que tentaríamos nos livrar dessa inquisição, terrível por sua própria benevolência. Não é possível duvidar, como quiseram. Muitas vezes fiquei estupefato e me arrepiei ante a revelação imprevista, mas irrecusável, de que os mais íntimos refolhos da consciência podem ser revisitados justamente por aqueles a quem quereríamos ocultar as nossas fraquezas. Não está aí um freio salutar contra os maus pensamentos, os atos criminosos, na maioria das vezes cometidos porque o culpado se tranquilizou por essas palavras? Ninguém ficará sabendo?
Se algo pode confirmar essa verdade tão terrificante para alguns, é a lembrança do que cada um experimenta após uma boa ação, mesmo quando ficou secreta. Um contentamento íntimo e incomparável. Eles o sabem muito bem, pois a mão esquerda ignora o que dá à direita. É, pois, racional crer que se nossos amigos nos podem felicitar, também nos podem admoestar. Se veem nossos atos meritórios, igualmente percebem os nossos defeitos. Então, admoestar ali é repreender, né, chamar a nossa atenção. A isso não hesitamos em atribuir o fato incontestável e inconteste de que não há verdadeiro crente que não se tenha tornado melhor. De nossa conduta, de nossa submissão a esse grande preceito, amar a Deus e ao próximo, depende o nosso destino futuro e não de nossa adesão a esta ou aquela seita religiosa. Não devemos postergar a nossa conversão, e sim trabalhar nós mesmos pela nossa salvação, agora e não mais tarde, hoje e não amanhã. Faz aqui então mais uma vez 1854. Então essa ideia de compreender a realidade do mundo espiritual, compreender o mecanismo de comunicação entre encarnados e desencarnados, ter a certeza da presença dos espíritos acompanhando a nossa vida íntima, vai fazer com que nós então também sejamos ali convictos da necessidade de transformação. E aqui então a doutrina espírita, não tendo a sua filosofia formada, ele coloca para nós algo que também é parte da própria filosofia: amar a Deus e ao próximo. E é isso que vai fazer com que o nosso futuro seja realmente feliz, e não adesão a esta ou aquela seita religiosa. Então muitas vezes pensamos, eu faço parte daquela instituição, eu faço parte daquela filosofia, isso não é garantia nenhuma de felicidade futura, porque o que vai de fato trazer essa felicidade é a transformação interior, é a vivência desses novos valores. Então aqui ele já falava sobre isso, antes mesmo de Kardec escrever tudo isso no Livro dos Espíritos, lá no final, quando se fala, né, sobre a felicidade atual, a felicidade futura, né, a justiça divina, segundo o Espiritismo, né, conforme lá no livro Céu e Inferno, mas ao mesmo tempo também, né, sem nem sequer imaginar que seria publicado, por exemplo, um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já falava aqui em Evangelho antes mesmo do livro base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ser publicado. E continua. Que haverá de mais consolador, mais reconfortante para a alma vitoriosa, através das provas e vicissitudes da vida, do que a certeza completa de que a sua felicidade futura depende de suas ações, que ela pode dirigir. Por outro lado, o vicioso, o mau, o cruel, o egoísta, sobretudo o egoísta, sofrerá por si e pelos outros tormentos mais terríveis do que os do inferno material, tal qual a imaginação mais desordenada jamais pôde conceber. Então aqui finaliza esse artigo. Allan Kardec assina aqui também o final dessa edição da Revista Espírita de 1861, mês de novembro, e aqui então conclui, né, o Espiritismo na América. Então ele não fala aqui efetivamente sobre de que formas os grupos espíritas estão se desenvolvendo nos Estados Unidos, mas aqui ele traz um pouco do material que tem sido produzido lá nos Estados Unidos, né? Lembrando sempre que, como esses artigos aqui, que foram traduzidos e divulgados aqui pela Revista Espírita, nós tivemos, né, pintores, né, que através da psicopictografia trouxeram ali pinturas bastante curiosas, outros fenômenos que Kardec acabava aqui mencionando, né, eventualmente, né? Então lembrando sempre que a Revista Espírita não era, né, um veículo de informação sobre o que acontecia no Espiritismo no mundo, mas na verdade, né, ele era uma revista para estudos, para análise do conteúdo. Então Kardec tinha aqui uma grande
diversidade de temas para publicar. E esse aqui então era um deles aqui, e nós finalizamos o mês de novembro de 1861. Já no mês de dezembro de 1861, nós teremos aqui um longo caminho pela frente. Kardec vai trazer para nós, inicialmente, a divulgação de algumas publicações, as novas obras, né, que ele viria publicar, e depois ele vai falar sobre organização do Espiritismo. São 24 itens que ele vai colocar aqui para nós, para falar sobre de que modo que os grupos espíritas se organizam. E aqui, mais uma vez, nada mais é do que seria um mapeamento do movimento espírita que surgia então naquela época. Porque é muito importante, né? Porque até então os grupos se juntavam, ou até um pouco antes disso, né? Os grupos se juntavam por afinidade em casas, né, de famílias, onde ali eles realizavam essas reuniões. Conforme os grupos foram crescendo, e a mesma coisa aconteceu com a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já que Kardec fazia reuniões, participava de algumas reuniões em casas de amigos e depois na sua própria casa, depois houve a necessidade então de expandir a estrutura desse trabalho, quando então ele alugou aquela sala para fazer ali a Sociedade Parisiense. Então a gente via ali que nada mais era do que a organização, não do espiritismo, mas o que hoje nós chamamos de movimento espírita. Então, antes disso, vamos lá para o começo. Aqui, mais uma vez, Kardec traz 20 e tantos itens para trazer essas breves orientações, que para nós aqui também vai trazer alguma inspiração e algum entendimento de como as coisas eram organizadas no século XIX, diferentemente do que são hoje, né? Como a gente já conversou, hoje o movimento espírita ele é organizado em diversas esferas, né? Nós temos ali, primeiro, o Centro Espírita como uma instituição individual, independente, que realiza ali o seu trabalho. Os grupos espíritas podem estar vinculados a uma federação, né, ou uma instituição que traz esse caráter federativo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos dois, né, nós temos a USE, a União das Sociedades Espíritas, assim como também a Federação Espírita de São Paulo. Então são dois órgãos federativos que trazem ali, né, os seus adeptos, né, as instituições que ficam ali recebendo as suas orientações. E depois, então, saindo dessa esfera estadual, como a gente viu, né, dentro das suas subdivisões, dependendo do local, nós vamos para o nível nacional. E aí nós temos a Federação Espírita Brasileira, assim como outros países também trazem as suas federações. E depois, a nível mundial, nós temos o Conselho Espírita Internacional. E esse Conselho Espírita ele é formado na sua comissão administrativa por membros de vários países. E essa instituição tem por objetivo maior fazer com que a doutrina espírita se propague em idiomas diferentes, em locais diferentes dentro da geografia, respeitando culturas diferentes de cada região. Então é bem interessante a gente ver como hoje nós chegamos nessa organização, e lembrando que naquela época Kardec já orientava os primeiros grupos, né, a se estruturarem e se aproximarem, né, tanto que lá em Bordeaux, nessas viagens que Kardec fez, vocês se lembram que nós lemos ali uma das passagens em que não era recomendável fazer uma única sociedade na cidade de Bordeaux, diferentemente do que acontecia em Metz, onde tínhamos ali Sociedade Espírita de Metz. E essa orientação vinha exatamente em respeito à grande diversidade que tinha em Bordeaux. Nós tínhamos ali aquele grupo que era de uma classe mais alta na sociedade, nós tínhamos aquele outro grupo que era de uma classe mais trabalhadora, uma classe mais simples. E aí então, se nós juntássemos todos e fizéssemos com que todos estudassem e trabalhassem sobre uma mesma diretriz, certamente isso geraria muitos conflitos. Porque aqueles de classe social mais baixa, né, de trabalhadores, não conseguiriam acompanhar, por exemplo, aquilo que os grupos daquela posição social de um poder aquisitivo maior conseguiria se organizar. Para poder fazer uma comparação, é como se nós pegássemos
um centro espírita bem estruturado, que se encontra num bairro nobre e, portanto, os frequentadores também, de um modo geral, acabam fazendo parte desse mesmo ambiente, tivesse que dividir o seu espaço com pessoas que vêm de um grupo mais simples. E aí os trabalhos trazem ali um foco diferente, as capacidades são diferentes de cada instituição. Então Kardec recomendava que cada grupo deveria manter as características de cada um dos seus frequentadores. Então essa orientação já vinha desde aquela época. O Brás colocou, né, o papel do médium Divaldo Franco nessa luta pelo mundo é importantíssima, né? Né, Brás, além da quantidade de livros e palestras que ele fez, muitas visitas também. E essas visitas, interessante, era como se fosse, não era oficial, mas a gente poderia dizer, é como se ele fosse um embaixador, né, valorizando cada instituição, valorizando os trabalhos que eram feitos, falando, né, com a autoridade que ele conseguiu adquirir pelo conhecimento, pelo trabalho que até então realizou e continua realizando, mas a presença dele dava esse caráter, né, diferentemente do Chico, que não teve oportunidade de fazer essas tantas e tantas viagens, embora tenha feito Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e outras partes, e a presença dessas pessoas, dessas personalidades, eram sempre muito bem vistas e traziam sempre ali um incentivo muito grande para o grupo, né? Então ali cada um fazendo o seu papel, né? O Divaldo fazendo a divulgação da doutrina espírita no Brasil e fora do Brasil, e o Chico fazendo esse trabalho, né, de comunicação entre os dois mundos de um modo bem intenso. Então o Divaldo e o Chico, assim como outros médiuns também, faziam um trabalho polivalente, mas cada um ali tendo o seu compromisso. Bom, aqui então, no mês de dezembro de 61, um pequeno aviso que diz assim: os senhores assinantes que não querem sofrer atraso na remessa da Revista Espírita para o ano de 1862, o 5º ano, são convidados a renovar a assinatura antes de 31 de dezembro. Os assinantes de 1862 poderão obter a coleção dos 4 anos precedentes em conjunto ao preço de 30 francos, em vez de 40, de modo que com a assinatura atual não pagarão pelos 5 anos, senão 40 francos, ou seja, pelo mesmo preço terão 5 anos em vez de 4, o que representa um desconto de 20%. Olha Black Friday lá na época na sociedade, né? Então Kardec ali falando que se você assinar e você comprar tudo, você paga mais barato do que você comprar tudo separado, né? Então, propaganda é a alma do negócio. Como no passado, os anos tomados isoladamente saem a 10 francos cada um. Então tá aqui, né? Promoção é a alma de tudo, né, Angelina? Nada como uma promoção para instigar a gente. A segunda tiragem dos anos de 1858, 1859 e 60 se esgotou. Acaba de ser feita uma terceira reimpressão. Uma pequena nota. O número de janeiro de 1862 conterá um artigo muito desenvolvido sobre a interpretação da doutrina dos anjos rebeldes, dos anjos caídos, do paraíso perdido e sobre a origem e a condição moral do homem na Terra. Então, em janeiro de 62, trazendo aqui então, né, fazendo aqui já também um spoiler, né? Interpretação da doutrina dos anjos rebeldes, dos anjos caídos, do paraíso perdido e sobre a origem e a condição moral do homem na Terra. Então, bem interessante também, já fazendo aqui a sua divulgação. Novas obras do Sr. Allan Kardec, a serem publicadas brevemente: O Espiritismo na sua expressão mais simples, brochura destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita, será vendida a 25 centavos. Esse Espiritismo na sua expressão mais simples, ele é realmente ali um livreto que traz ali os fundamentos básicos da doutrina. E se eu não me engano, nós já chegamos a estudar esse livro aqui, né? Porque era somente para trazer ali aquilo que era o mais básico sobre a doutrina espírita para aqueles que querem somente ter uma ideia do que é exatamente o espiritismo, né?
E depois um outro livro, Refutação das Críticas contra o Espiritismo, do ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Esta última parte terá todos os desenvolvimentos necessários. Conterá a resposta à brochura do padre Marronzot. Então aqui também, né, essa refutação das críticas contra o Espiritismo não cheguei a ver, né? Foi Principiante Espírita, Bras, olha que legal, né? O meu foi só uma psicografia, Motoqueiros do Além. Depois aqui então, finaliza então esse artigo, várias outras obras, das quais uma de importância mais ou menos igual, como volume, a O Livro dos Espíritos, serão publicadas no correr de 1862. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, Kardec coloca aqui tem uma nota de tradução aqui no rodapé. Nenhuma nova obra desse porte foi publicada em 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo só seria lançado em 1864, o Céu e o Inferno em 65 e a Gênese em 68. Então aqui o que é trazido para nós é que em 1862 esses livretos então foram publicados e no caso aqui seria uma republicação de outras obras, né? Ele coloca assim, né, várias outras obras, das quais uma de importância mais ou menos igual como volume ao livro dos Espíritos serão publicados no decorrer de 62. Então a nota de rodapé é que, embora Kardec tenha dito que uma obra de grande relevância, lembrando que hoje nós consideramos, né, a partir da própria cultura dentro da doutrina espírita, nós consideramos as obras básicas, nas chamadas obras básicas. Então, desde o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Então esses 5 compõem o Pentateuco kardeciano. Assim como nós temos também o Pentateuco mosaico, né? Que começa lá com o livro A Gênesis, depois Êxodo e outros livros, né? Formando ali 5 grandes obras. Então essas 5 grandes obras, que são ali os 5 pilares que nós consideramos das obras de Kardec. Mas lembrando também que além dessas 5 obras, consideradas essas obras de grande relevância, nós temos também toda a Revista Espírita, nós temos esses livros, né, menos conhecidos, menos populares, que também foram publicados. Né? Então dessas 5 obras, aqui Kardec tinha dito que uma de grande relevância seria publicada em 1862, e o tradutor então lembra aqui que apesar de em dezembro ele fazer essa publicidade de que no ano seguinte um novo livro seria lançado, desse porte nenhum livro foi publicado. Né? Então, somente em 64 que viria o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, pessoal. Então, antes da gente seguir, porque aqui nós vamos... Antes não, né? Finalizando o nosso estudo, mais uma vez aqui Kardec coloca como próximo artigo Organização do Espiritismo. E aí, então, como eu falei para vocês, ele vai trazer para nós, deixa eu dar uma passagem rápida aqui, 22, 23, 24, 25, 25 itens, 25 itens que Kardec fala então sobre a organização do espiritismo na França naquela época. Né? Então, certamente a gente não vai conseguir finalizar esse ano, eu acredito pelo menos, né? Porque a gente vai entrar agora no mês de dezembro, daqui 2, 3 semanas, nós teremos ali quase que ter apenas 3 encontros para passar tudo isso. Então a gente vai deixar essa organização começando agora, ou deixando depois o restante para o ano que vem, ou saltando essa organização, já entrando aqui no próximo, por exemplo, Necrologia, a morte do Sr. Jobá, de Bruxelas. Né? Lembrando que o Sr. Jobá foi o espírito que foi um participante, um correspondente da doutrina espírita de Bruxelas, que trouxe, ele era muito empolgado, e ele trouxe grande contribuição para o espiritismo. Né? E ele foi, inclusive, né, Kardec ainda coloca, né, seus mais adeptos, mais
seus adeptos mais fervorosos e esclarecidos. Então, o Sr. Jobá ele foi inclusive incluído lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte das entrevistas, na categoria dos espíritos felizes. E nós teremos ali, né, ao estudarmos aqui o Sr. Jobá, na semana que vem, nós veremos inclusive a entrevista dele, né, faremos aqui o estudo dele, e faremos também, leremos também a entrevista dele lá no Céu e Inferno. Né, porque na verdade ele vai trazer aqui depois, né, ele vai a comunicação dele vai ser publicada aqui também. Então nós teremos aqui praticamente aqui nesse mês de dezembro de 1861 o final. Nós teremos, né, Angelina, como sempre, né? A gente sempre para ali na semana do Natal e Ano Novo. Então vai ser do dia 22 vai ser nosso último encontro. Aí vai ter o Natal na segunda-feira, depois Ano Novo na segunda-feira, e a gente volta então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia 8 de janeiro. Tá? Então esse vai ser a nossa programação de fim de ano. Bom, então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso encontro de hoje. A gente nem vai começar então. Na semana que vem a gente estuda sobre essa desencarnação do Sr. Jobá. Tá? Eu vou dar uma pesquisada direitinho aqui, porque caso venha a publicação da comunicação dele, que Kardec transcreveu, não transcreveu, né? Ele sempre dá uma mexida nas comunicações que chegam na Revista Espírita, daquelas que são publicadas ou no livro O Céu e o Inferno, ou no livro dos Médiuns e tal. Então ele sempre coloca ali aquilo que é o mais relevante, né, da comunicação. Mas na Revista Espírita ele publica na íntegra. Então eu vou depois ver direitinho quando que vai ser a publicação